Salve, pessoal! Finalizando o assunto sobre propriedades, sobre tabela periódica, na verdade, tá? Na verdade é um assunto que não acaba nunca, porque vocês sempre vão precisar desse estudo para dar continuidade na disciplina de química, tá? Vocês vão precisar disso para falar de ligações químicas mais para frente, para falar de, não sei, talvez o estudo dos gases e tudo mais. Então, por isso é tão importante falar de tabela periódica, tá? Nossa, acabei de subir uma escada, deu uma canseira aqui, tô precisando fazer exercício em casa, tá difícil, tá? Espero que vocês estejam cuidando da saúde de vocês mesmos nessa quarentena aí, principalmente da parte não mórbida da vida de vocês, certo? Mas o conteúdo que a gente vai abordar agora, ele vai das páginas 17 até a página 23, tá? Obviamente a aula nossa é um pouco mais rápida porque eu consigo sintetizar tudo que vocês precisam para fazer exercícios e entender o conteúdo, mas vocês podem ver que a gente está falando de bastante matéria para vocês estudarem teoria, tá? Então eu vou pedir que vocês façam os resumos com bastante atenção. Mas falando agora sobre propriedades dos elementos químicos, tá certo? A gente sabe que a tabela periódica ela foi organizada por ordem crescente de número atômico e a divisão disso é feita por linhas, que são os períodos, e as colunas, que são os grupos. E os períodos mostram para a gente a quantidade de camadas que cada elemento tem, e o período, o grupo, mostra a quantidade de elétrons na camada de valência. Então seria muito normal que esses elementos eles fossem agrupados, né, fossem organizados de maneira com que propriedades muito semelhantes aparecessem, principalmente nos grupos, por causa da quantidade de elétrons de valência, que são os elétrons responsáveis por ligações químicas. Então as ligações químicas são feitas por causa do número de elétrons na camada de valência. Então seria muito comum e natural que propriedades se repetissem ao longo da tabela periódica, certo? Quando a gente vai falar de propriedades, existem dois grupos de propriedades. O grupo que a gente chama de aperiódicas, propriedades que não se repetem ao longo da tabela periódica, e as propriedades periódicas, que são as propriedades que têm padrão, que têm certa repetição dentro da tabela periódica. Por isso que ela se chama tabela periódica. Além de ser pelos períodos, a gente consegue fazer afirmações sobre propriedades de elementos de acordo com os períodos deles, tá? Os grupos deles, principalmente, tá? Então, as propriedades periódicas, elas são detectáveis na tabela periódica. Tá? As propriedades periódicas, como eu já disse, elas não têm padrão, elas não têm repetição ao longo da tabela, mas elas existem dentro dos elementos que estão contidos na tabela periódica. A gente só não consegue identificar elas na tabela. É necessário fazer um estudo do elemento, tá? É massa atômica, é calor específico, é dureza, enfim, tem uma infinidade aí de propriedades que podemos classificar como aperiódicas. Propriedades que não se repetem. Porém, as propriedades periódicas, que são o foco do nosso estudo nesse momento, são as propriedades que sempre se repetem de algum modo, ou seja, possuem algum período dentro da tabela periódica. São raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, enfim, tem diversas, mas especificamente hoje a gente vai falar de raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Aliás, por que a gente não discute as outras? Bem, vocês vão discutir as outras com melhor, como é que eu posso dizer? Com melhor aprofundamento lá no terceiro ano só, que é assunto de vestibulares, mas dentro da emenda do ensino médio, elas não são muito cobradas. Então elas são cobradas em alguns vestibulares que são bem tradicionais, como os militares e os mais técnicos, né? Mas dentro da ementa que vocês precisam para saber de química, esse conteúdo não dá. Então a gente estuda as propriedades, somente essas propriedades periódicas, justamente por não ter as outras propriedades periódicas no conjunto de
disciplinas que vocês precisam. Começando pelo raio atômico. Bem, o raio atômico, na verdade, é uma medida não teórica, mas ela depende de algumas coisas. Como, por exemplo, depende de uma ligação química. Porque se eu pegar somente o átomo, eu não consigo fazer a medição do tamanho dele. Apesar da gente saber que o átomo, a eletrosfera do átomo, ela é dividida em camadas, como se fosse uma cebola, os elétrons eles estão em constante movimento. Isso faz alterações no tamanho desse átomo. Então seria muito difícil pegar lá, por exemplo, algum aparelho e fazer a medição do tamanho desse átomo. Porém, se eu pegar a forma mais simples desse elemento ligado com outro elemento, se eu pegar, por exemplo, um hidrogênio e outro hidrogênio formando H2, eu consigo medir a distância entre os dois núcleos, porque essa distância entre os dois núcleos não varia. Se eu pegar a distância entre os dois núcleos e dividir por 2, eu consigo achar o que chamamos de raio atômico. E o raio atômico, por mais que, para que seja dado o valor numérico que represente o tamanho desse raio, apesar de a gente precisar de uma ligação química, ele é uma propriedade que tem padrão, que se repete ao longo da tabela periódica. Então a gente está falando basicamente como funciona o tamanho relativo dos átomos, dos elementos, dentro da tabela periódica. Se vocês pegarem uma tabela periódica aí, vocês podem reparar que o raio atômico ele é crescente da direita para a esquerda, de cima para baixo, como se fosse culminando em direção ao frâncio. Aliás, isso quer dizer que o frâncio é o elemento que tem maior raio atômico? Perfeito, o frâncio é o maior elemento em relação ao tamanho de raio da tabela periódica. Aliás, mas você falou que é como se fossem cebolas, né? Então, quanto maior o número de camadas dessa cebola, maior a cebola. Perfeito também. Então, reparem que o tamanho do raio atômico ele é crescente de acordo com o número de camadas. Os elementos da camada 1 são pequenos, da camada 2 aumenta uma camada e vai aumentando camada até chegar à camada 7. Por isso é crescente de cima para baixo. Uma pergunta que eu sempre lido nesse momento. Mas se é crescente de acordo com o número de camadas, teria que ser crescente com o número de elétrons também. Que quanto mais camadas o átomo tem, mais elétrons ele tem também. Sim. Só que o número de elétrons ele cresce ao contrário do que está aqui. Isso acontece, na verdade, por causa de uma coisa que chama carga nuclear efetiva. Tá? Da esquerda para a direita, ou seja, do frâncio até o organessônio, que é o elemento da outra ponta, vocês têm um número crescente de prótons. Né? O número de prótons cresce, consequentemente o número de elétrons cresce também. Se cresce o número de prótons e cresce o número de elétrons, cresce também a atração entre os elétrons e os prótons. Isso que a gente chama de carga nuclear efetiva, ou seja, o quanto um núcleo interfere nas camadas do átomo dele. Então, se eu tenho muitos prótons no núcleo, eu aproximo as camadas, porque esses prótons que são positivos causam força de atração nos elétrons que são negativos. Então é como se a eletrosfera, por mais que tenha mais elétrons, né, do que as que têm menos elétrons, o número de prótons elevado faz com que esses elétrons eles sejam mais atraídos e espremam o átomo. Por isso, por exemplo, que o organessônio, por mais que ele tenha mais elétrons que o frâncio, ele consegue fazer mais força na eletrosfera dele. Então ele aproxima mais os elétrons dele. Isso é a carga nuclear efetiva. É a força de atração que o núcleo do átomo faz na sua eletrosfera. E isso interfere no raio atômico. Por isso, o frâncio é maior que o organessônio. Ele tem menor carga nuclear efetiva que o organessônio. Por isso, o raio atômico é crescente de cima para baixo, da direita para a esquerda. Certo? Olha, a gente está falando de elementos, dos átomos. Mas e quando for íon? Como que vai funcionar? Bem, quando for íon, a gente está falando, vamos supor, que eu tenho uma última camada de um elemento, certo? E esse átomo, ele muda, né? Ele perde aí o seu elétron, virando um cátion, certo?
Bem, se o átomo perde esse elétron, ele também vai perder junto com ele a última camada dele. Pera, se ele perde camada, ele diminui de tamanho. Então, o cátion sempre vai ter o tamanho menor que o átomo de origem dele. Por exemplo, o sódio, que é o Na, ele é maior que o sódio+, que é o Na+, que o cátion dele, porque ele perdeu um elétron, então ele perdeu tamanho. Então, sempre o raio atômico dos cátions vai ser menor que o raio atômico do átomo de origem. Já dos ânions, a conversa muda um pouco. Vai depender da carga nuclear efetiva. Mas já adiantando, se eu ganho mais elétrons, eu posso ganhar mais camadas. Se eu ganho mais camadas, o meu átomo aumenta de tamanho. Então, normalmente, os ânions possuem o tamanho do átomo maior que o átomo de origem. O raio atômico maior que o átomo de origem. Cátions são menores, ânions são maiores. Certo? Já sobre energia de ionização, bem, tem a ver com a quantidade de energia que o átomo tem para virar um íon. Tá? Mas é um nome não tão intuitivo assim, porque quando a gente fala de energia de ionização, a gente está falando da energia para retirada de um elétron daquele átomo. Então vamos supor que eu tenho um núcleo. E esse núcleo, ele tem aí uma quantidade diversa assim, de camadas. Né? Então eu estou falando de um núcleo, por exemplo, com 7 prótons e 7 elétrons. Por exemplo, vamos supor que eu precise retirar elétrons desse átomo. Reparem que os elétrons estão distribuídos em camadas, lembrando, como se fosse uma cebola. Então, o núcleo ele faz forças diferentes nessas camadas. Espero que vocês concordem que se eu tenho o núcleo positivo aqui, a primeira camada está mais perto e a última camada está mais longe. Então, a interação entre esse núcleo e o elétron da primeira camada é mais forte, ele tem mais força de atração. Já o elétron que está na última camada, o núcleo já não faz tanta força quanto faz na primeira camada. Tá? Isso tem tudo a ver com a energia de ionização, porque é muito mais fácil, por exemplo, eu tirar um elétron da última camada do que da primeira camada. Por quê? É como se fosse um cabo de guerra. Você está puxando o elétron de um lado e o núcleo está puxando o elétron de outro. Então, quanto mais próximo o elétron está do núcleo, mais força ele vai fazer. Então, mais difícil fica de você puxar esse elétron, certo? E a energia de ionização, que é essa energia para retirada de elétrons, tem a ver com isso. Quanto mais próximo o elétron está do núcleo, mais energia eu preciso para retirar, porque eu preciso fazer mais força para tirar aquele elétron dali. Então, quanto menor o átomo, mais força o núcleo está fazendo no elétron. Então, maior vai ser a energia de ionização. Se vocês fizerem uma comparação com a energia de ionização e o raio atômico, vocês vão perceber que ela é crescente do lado contrário. Ela cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ou seja, quanto menor o átomo, vai ser maior a energia de ionização. Né? Eu não falei isso, eu não tinha comentado, mas cada um desses desenhos eu tenho um elemento representado. Aqui embaixo eu tenho o frâncio, porque o frâncio é o elemento de maior raio atômico. E aqui eu tenho o hélio. O hélio é o elemento de maior energia de ionização. Certo, pessoal? Bem, para fazer a retirada desse elétron, é uma condição estabelecida. O átomo tem que estar no seu estado fundamental. E bem, estado fundamental é uma condição em que o átomo está com menos energia possível, né? Que é o estado normal do seu átomo, tá bom? Então, toda vez que a gente fala de estado fundamental, a gente está falando do átomo no seu estado energético, no seu estado de excitação mais baixo, tá? Por isso que a gente leva em consideração a tabela periódica nesse momento, porque a tabela periódica representa elementos sozinhos, tá? Certo. Essa é a energia de ionização, que é a energia para retirada de elétrons. Quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Então ela é crescente da esquerda para a direita, de baixo para cima.
o que é o contrário do raio atômico, que é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Falando agora sobre eletronegatividade. Bem, eletronegatividade é um assunto que a gente vai estudar melhor mais para frente, quando a gente falar de ligações químicas, inclusive é o próximo vídeo, certo? E eletronegatividade, ela tem a ver com a capacidade que o átomo tem de puxar para si os elétrons numa ligação química. Então, quanto mais eletronegativo o átomo é, mais ele consegue puxar para o lado dele os elétrons numa ligação química. Então, é uma propriedade periódica que está na tabela periódica, que está nos elementos, mas que para parâmetro, para a gente conseguir organizar, para a gente conseguir visualizar, a gente precisa de uma ligação química de referência. O elemento que tem maior eletronegatividade é o flúor. Reparem que eu achurei aqui os gases nobres, que são os últimos elementos lá, o último grupo, o grupo 8A. Bem, os gases nobres, eles não entram na eletronegatividade, porque como é uma propriedade que depende de uma ligação química, os gases nobres não vão se encaixar, porque eles não fazem ligações químicas normalmente, principalmente falando de estado fundamental, que é uma análise que a gente utiliza aqui também. Então a eletronegatividade ela é crescente da esquerda para a direita, de baixo para cima. Certo? E é a atração de elétrons numa ligação química. Então elétrons se sentem muito atraídos pelo flúor. Então é muito comum que o flúor seja o mais eletronegativo dos elementos. O grupinho dos dos átomos mais eletronegativos é flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. São todos elementos aí. Obviamente, o cloro está embaixo do flúor, o oxigênio está do lado do flúor. Então, elementos que estão muito próximos do flúor naturalmente possuem elevada eletronegatividade. Mas o flúor é o rei delas. É ele que atrai para si todos os elétrons. Os elétrons ficam loucos pelo flúor. Certo? Por último, para fechar, a gente fala de afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é quase que o contrário da energia de ionização. Enquanto a gente fala de energia necessária para a retirada de um elétron na energia de ionização, na afinidade eletrônica a gente está falando da energia para a adição de um elétron no átomo. Certo? De todos os elementos da tabela periódica, o átomo que mais tem afinidade eletrônica, ou seja, que tem maior afinidade eletrônica, é o cloro. A afinidade eletrônica é crescente da esquerda para a direita, de baixo para cima. Certo? Então, de novo, enquanto na energia de ionização a gente está falando da energia necessária para se retirar um elétron das camadas do átomo, na afinidade eletrônica a gente está falando da energia para colocar um elétron naquele elemento. Certo, pessoal? Também falamos aqui de estado fundamental. Não seria diferente, né? Se a gente precisa falar que o elemento tem que estar no estado fundamental na energia de ionização, na afinidade eletrônica ele também tem que estar no estado fundamental. Certo, pessoal? Eu acho que é só isso mesmo. Até o próximo vídeo e espero que vocês tenham aí um bom restinho de semana e um bom final de semana. Até mais.